voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desabarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E, logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. João Batista, como o próprio Jesus diz, é o maior de todos os profetas, porque os profetas falaram do Messias e João foi aquele que apresentou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Messias vai até João para também ser batizado. Vocês sabem que João falou para ele: Eu é que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus pediu a João que ele queria cumprir toda a lei. E vejam a importância de Jesus ter ido às águas do batismo. O batismo significa imersão numa vida nova. Porque a água, ela tem a função de purificar. Ela purifica os nossos corpos, mas o Espírito, unido à água, lava também as nossas almas. Então, já que para nós nascermos de novo, é preciso mergulharmos nas águas do batismo, Jesus vai junto conosco e mergulha junto conosco nas águas do batismo, e quando nós saímos das águas, saímos já um homem novo, uma mulher nova, já inserida na vida divina. Dizem que Jesus foi até lá para justamente abençoar as águas, aonde as pessoas eram batizadas. Por isso que o João vai dizer que são três que dão testemunhos. Primeiro, a água. Aliás, não é o primeiro a água, né? São os três, são uma coisa só, ele vai dizer. Mas é pela água. Nós entramos na fé cristã pelas águas do batismo. Ali nós somos purificados do pecado original. Ali nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus adotivos, que agora está inserido nessa vida divina, nessa vida nova que Cristo veio trazer. Depois nós crescemos, fazemos a catequese, fazemos a primeira Eucaristia, fazemos o crisma, recebemos outros sacramentos, como o matrimônio, o sacramento da ordem, que eu recebi. E assim segue a vida cristã.
Mas o evangelho de hoje nos mostra, sobretudo, a pessoa de Jesus. E João diz: este é aquele que batiza com fogo. E uma dos três testemunhos que João fala para nós é o Espírito Santo, que é representado por uma pomba, né, por uma ave, como é representado pelo fogo, e o fogo também purifica. O fogo do Espírito nos purifica. Nesse sentido é que João vai dizer: esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, esse é aquele que nos infunde a vida divina. Nos dá a capacidade e a força de que precisamos para, como homens e mulheres, nesse pedaço de argila, termos o domínio sobre ele e sobre o pecado. Para não mais cairmos no pecado. Porque quem nasceu para Deus não peca mais. Porque dentro de nós tem o germe de Deus. Mas se eu vivo no pecado, como que eu vou dizer que eu tenho a graça de Deus? Por isso que o cristão é aquele que já não vive mais do pecado. Adeus pecado, adeus mundo. Quando falo mundo, é tudo aquilo que é contrário, em oposição a Cristo, em oposição à salvação. Se o pecado é, então ele faz parte do mundo. Nós não fazemos mais parte do mundo, nós fazemos parte dos redimidos. Estamos no mundo, mas não somos dele, porque pertencemos a Cristo. Trazemos em si essa marca. E no dia do juízo, essa marca também será muito bem defendida, vamos dizer assim, diante do juiz. Este e o testemunho que o Pai dá de Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus é verdadeiramente o Messias que o Pai enviou. Por isso o Pai autentica. O Pai chancela a pessoa do seu filho. Por isso que João vai dizer que quem não crê em Cristo, quem não caminha com Ele, quem não acredita nele, não está na verdade. Olha como ele começa a sua carta de hoje. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se Jesus é o Filho de Deus e eu creio que Ele o é, eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais nenhuma outra invocação, de nenhum outro ser, de nenhum outro espírito, nada. Ele é o único vindo da parte de Deus. Por isso que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o vencedor do mundo. Porque foi lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, foi purificado pelo seu sangue derramado na cruz e foi renovado pelo Espírito Santo. Três que dão testemunhos, que ele vai continuar. Este é o que veio pela água, pelo batismo e pelo sangue, a cruz. Não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Veja, as duas ações de Jesus, tanto o batismo no Jordão com João, como lá na cruz, o Espírito Santo é que dá autenticidade a tudo isso. Ao nascimento das águas e à restauração pelo sangue derramado na cruz. Tanto que o sacrifício de Cristo na cruz é um só e para todos os homens, do Antigo e do Novo Testamento. Não se precisa mais fazer outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é único e serve para todos.
Portanto, ele morreu uma vez só para todos nós e derramou o seu sangue. Mas em cada Eucaristia, nós fazemos memória desse acontecimento, fazendo-nos lembrar de que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Não há contradição entre um e o outro. Estão unidos, né? Estão de acordo. É uma coisa só. É essa unidade profunda. Não dá para separar uma coisa da outra, porque elas estão ligadas uma da outra. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Várias vezes. Ali do batismo de Jesus e lá no alto da montanha, na transfiguração. Este é meu Filho muito amado, escutai-o. A sua vida pública, as suas palavras, o seu ensinamento, as curas que ele realizou, as libertações que ele realizou e tudo mais. O Pai autenticou tudo isso. Por isso não é de se duvidar. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Daí a importância de nós aderirmos intimamente e profundamente a Jesus. E nele vivermos a nossa fé católica, a nossa fé cristã. Porque ele é que vai dar autenticidade à nossa fé e à nossa vida de filho de Deus. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Porque o único que pode nos resgatar para a vida é o Jesus. E ele não tem outro, é só ele que pode. Por isso que João fala com essas palavras bem clarinhas para nós. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditaste no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Irmãos e irmãs, para concluir, a vida eterna está em nós. Busquemos no dia a dia, no nosso viver, no nosso falar, no nosso fazer, no nosso ser, aonde nós formos, sermos esta presença autêntica de um Filho de Deus, que crê em Deus, que caminha com Ele, que vive essa vida nova que Ele trouxe para nós. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.